Recentemente, aqui no canal, eu fiz um vídeo falando das críticas que a Igreja Adventista sofre e de como muitas dessas críticas partem de uma má compreensão da doutrina adventista. E muita gente nesse vídeo comentou que gostaria de saber mais a respeito do Arcanjo Miguel. Enquanto isso estava acontecendo, eu fiquei sabendo por meio de 2 amigos que o canal Para Que Possamos, um canal que é conhecido por criticar a Igreja Adventista, fez um vídeo-resposta àquele meu vídeo. E entre muitas outras coisas, eles criticaram essa ideia do Arcanjo Miguel, dizendo que isso é uma heresia. Será que realmente os adventistas acreditam numa heresia? Você está aqui no canal Todavia, um canal onde a gente fala sobre a fé cristã no mundo contemporâneo. A gente tem vários vídeos aqui e se essa é a sua primeira vez, eu recomendo que você assista às nossas playlists e especialmente dê atenção àqueles vídeos mais recentes. Agora, se você já veio aqui outras vezes, por favor, inscreva-se para que você acompanhe todos os vídeos assim que eles forem lançados. Eu também vou aproveitar esse espaço para dizer que os adventistas sempre foram conhecidos como um povo que tem a sua fé baseada na palavra de Deus. E isso não pode mudar. Por isso, eu escrevi um e-book muito interessante chamado Adventismo para uma Nova Geração. E nesse ano, ele ganhou uma super edição com capítulos a mais, muita novidade e bastante textos reflexivos para ajudar o povo de Deus a realmente cumprir a sua missão, a ser consciente do seu papel profético e assim viver à altura do seu chamado. Se você tem interesse, aqui na descrição vai ficar o link para que você adquira esse trabalho. É realmente assim muito em conta o valor do livro para mais pessoas terem acesso a ele e assim a gente poder avançar como povo de Deus. Mas vamos então ao nosso foco. A grande questão é como responder às críticas que foram feitas e que são realmente críticas já de bastante tempo por parte de grandes setores do mundo evangélico a respeito dessa crença adventista, de entender que o Arcanjo Miguel, na verdade, se refere a Jesus. Nesse vídeo aqui, eu não vou dar uma resposta pessoal ao canal Para Que Possamos. Até porque, na abordagem que eles fizeram, tirando as questões ali de edição, que acredito que já faz parte da maneira como o canal procede nas suas críticas e avaliações, eu considero que eles foram muito respeitosos à minha pessoa. Não vou tomar isso como uma crítica pessoal e também não vou criticá-los, mesmo porque eu conheço pouquíssimo da história daquele canal. Sei que é sim um canal crítico que condensa muitas das críticas que são tradicionalmente feitas à Igreja Adventista. Então é um canal que eu não recomendo, eu pouco assisto, não tenho interesse. Mas, nesse vídeo aqui, eu vou responder a essa questão, se é justificável, biblicamente, acreditar que Jesus seja identificado com o Arcanjo Miguel. Bom, então nós vamos trabalhar aqui com evidências bíblicas. Eu tenho consciência que muitas pessoas vão olhar o título desse vídeo e vão sair comentando sem parar para realmente prestar atenção e ponderar naquilo que está sendo dito aqui no nosso conteúdo. Mas eu também sei que outras pessoas têm curiosidade sobre esse assunto, como já foi manifestado em alguns comentários daquele meu primeiro vídeo. Há também outros que têm dúvidas sinceras a respeito disso e outros que estão, pelo menos, abertos às evidências. Então, em benefício dessas pessoas que já têm, assim, uma disposição para ponderar e avaliar, eu quero citar aqui textos bíblicos e avaliar essa questão de Jesus como o Arcanjo Miguel. Bom, em primeiro lugar, o que a gente pode falar sobre esse nome Miguel? Ele tem muitas variações na palavra de Deus. Nomes que têm a mesma raiz, Mical, Miqueias, Micaías, etc. E você pode traduzir esse nome como uma pergunta. Quem é como Deus? Geralmente esse tipo de pergunta na palavra de Deus tem uma resposta negativa. Quando você faz quem é como tal coisa, ninguém ou nada, dependendo da pergunta, claro. E você tem alguns textos bíblicos em que aparece essa ideia de Deus ser inigualável, Deus ser tão grandioso, incomparável,
que é feita uma pergunta nesse molde aí. E eu vou citar alguns textos bíblicos, são muitos, mas eu separei aqui alguns. Êxodo 15, verso 11, quando o povo de Israel está saindo do Egito e ali existe o Cântico de Moisés, no verso 11, Êxodo 15, 11, a Bíblia diz assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, admirável em glória, autor de prodígios? Outro texto bíblico, Salmo 71, verso 9, a tua justiça chega às alturas, ó Deus. Tu que tens feito coisas grandiosas. Aí o finalzinho. Quem se compara a ti, ó Deus? E aí um texto muito também importante nessa discussão que está em Miqueias 7, verso 18, onde você tem aí praticamente as mesmas sílabas do nome Miguel. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa os pecados e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Então você tem aí alguns textos bíblicos que repetem essa indagação, que também está presente no nome Miguel. Mas a gente vai encontrar mesmo o nome em vários textos da Bíblia, se referindo algumas vezes a indivíduos, a pessoas, mas você encontra esse nome no sentido profético, se referindo a alguém que não é um ser humano, também em alguns livros, a começar pelo livro de Daniel. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, verso 13. O que a gente pode entender aí? Existe uma descrição de Miguel como sendo um dos príncipes supremos. E aí é usada a palavra hebraica Ehad, que significa um, mas pode ser no sentido assim de numeral cardinal ou também numeral ordinal. Então, é interessante que a gente tem aí essa ideia de o primeiro dos príncipes dos chefes ou dos príncipes chefes, o primeiro e não um dos. Por que o primeiro? Porque aí você tem no hebraico uma regrinha muito simples, que geralmente, quando você tem uma série e você apresenta Ehad, então Ehad aí dá a ideia de ser o primeiro da série, o principal da série. Então, o principal dos príncipes chefes. A ideia aqui é de uma hierarquia de seres celestiais. Esses príncipes no livro de Daniel, eles aparecem como chefes dos anjos. A palavra anjo é presente no livro de Daniel, por exemplo, para se referir a Gabriel, em alguns versos da Bíblia, Daniel capítulo 9, por exemplo, mas você tem aí a ideia de chefes, né? Alguns anjos que parecem estar numa hierarquia superior. Mas há alguém superior aos anjos superiores, alguém que é líder destacado entre eles. É o primeiro na hierarquia celeste. E é interessante porque quando você vai adiante, você tem também essa ideia, continuação dela em Daniel 10, ainda no verso 21, mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade, e nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Olha que interessante. Miguel aqui é destacado como sendo o príncipe de vocês. Quem seriam esses vocês? Certamente aí se refere ao povo de Deus. Aqueles que estão junto com Daniel na Babilônia e que recebem o auxílio desse príncipe. E, curiosamente, na Septuaginta, há uma identificação desse príncipe com angelos, que é a palavra usada para anjo, mensageiro, enviado, e aí talvez tenha surgido essa conclusão popular de que Miguel seja simplesmente um anjo. E a gente vai ver um pouquinho um texto depois que parece ir nessa direção, mas que precisa ser bem compreendido. Seja como for, a última passagem do livro de Daniel que fala de Miguel é Daniel 12, no verso 1. E aqui o texto bíblico diz: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe, Gadol,
o grande príncipe que protege o seu povo se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início. Daniel 12, verso 1. Aqui, Gadol é da ideia de grandeza. E essa ideia geralmente, não exclusivamente, mas geralmente, é um atributo da natureza de Deus. Um outro detalhe aqui que é muito importante de ser conectado é que Daniel 12, verso 2, o verso seguinte, portanto, fala aí da ressurreição. Aqueles que estão no pó da terra se levantarão. Então, Miguel se levanta para defender o seu povo e quando ele se levanta, os mortos também se levantam. E aí a gente vai se lembrar de 1 Tessalonicenses 4,16, que fala da volta de Jesus, da voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A ideia do arcanjo conectada com a ressurreição. E é importante esse termo arcanjo, a gente vai ver mais sobre ele, aguenta mais um pouquinho aí. A ideia aqui é que esse Miguel aparece como o príncipe das hostes de Yahvé, uma descrição que é velada do próprio Deus e do divino Messias. Miguel é, em seu papel, um guerreiro divino, agindo em favor do seu povo com julgamento e salvação. E a gente tem várias passagens do Antigo Testamento relacionando o Messias como um guerreiro. Por exemplo, Gênesis 3,15 é o primeiro texto da Bíblia messiânico. É nesse texto que nós encontramos o Messias, o descendente da mulher, esmagando a cabeça da serpente, destruindo o poder de Satanás. Em Números 24, de 14 a 24, Balaão também profetiza sobre um rei que esmagaria os poderes inimigos, que teria um cetro vitorioso. Nós também encontramos em 2 Samuel 7, de 11 a 16, a ideia, aqui é feita uma promessa a Davi, da sua dinastia ser eterna. De Davi viria um rei que dominaria de forma generalizada, que teria um domínio universal. E a gente também vê em vários salmos a ideia de que as nações se ajuntam para guerrear contra o Messias, e o Messias é vitorioso. Salmo 2, por exemplo, dos versículos 10 a 12, fala da guerra das nações contra o Messias. A gente também vê ali no Salmo 110 a mesma ideia. E aqui, esse guerreiro do Salmo 110, ele é ungido segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Olha que coisa curiosa. Um sumo sacerdote guerreiro que se torna vitorioso contra as nações. Então, no Antigo Testamento, o rei davídico, o príncipe da luz, Miguel, Melquisedeque, o filho do homem, o filho de Deus, são diferentes títulos para a mesma figura messiânica. E eu não mencionei, mas existe também um paralelo muito interessante no próprio livro de Daniel. Esse paralelo tem que ver com a ideia de Miguel nos textos que nós vimos, aí os 3 textos, tanto aqueles 2 textos de Daniel capítulo 10, como o texto de Daniel capítulo 12, verso 1. Onde aparece Miguel, nós temos um paralelo aí com o filho do homem, que está mencionado em Daniel capítulo 7. Na verdade, existem vários paralelos entre essas duas figuras, mas eles têm uma mesma característica em comum que é fundamental. Ambos estão em conflito com as forças contrárias ao povo de Deus. Ou seja, são símbolos que o livro de Daniel apresenta, tanto o filho do homem quanto Miguel, para se referir à mesma figura messiânica que vai encarar essa luta contra as forças do mal e defender o povo de Deus. Em Judas, no versículo 9, nós temos uma menção ao arcanjo Miguel. Aí sim, arcanjo se relaciona a Miguel. E é curioso porque a gente tem que entender bem essa palavra, né? Arcon, que é esse prefixo, ele se refere a algumas coisas no Novo Testamento. Ele traz a ideia de soberanos terrestres, sejam gentios ou judeus, seculares ou religiosos. Também traz a ideia de demônios comandantes, soberanos, as forças do mal. E por último, ele traz a ideia de Jesus Cristo como o Rei dos Reis da Terra. Então, dizer que um arcanjo é simplesmente um anjo superior
não faz jus ao termo, porque a ideia de arcon aí inclui governo, autoridade e força. Inclusive, a forma verbal pode ser traduzida como governar, reinar. E no Antigo Testamento, nós não temos a menção a arcanjos. Estou falando do Antigo Testamento na língua original. Acabei de mencionar antes que na Septuaginta aparece esse termo aí também relacionado a Miguel. Você tem no Antigo Testamento, como a gente já viu, o nome Miguel. E no Novo Testamento, nós temos a menção apenas a um arcanjo. Nunca é mencionado mais de um arcanjo. O texto de 1 Tessalonicenses fala da voz do arcanjo sem nomeá-lo. E aqui Judas menciona o arcanjo Miguel. E é interessante que a ideia por trás dessa palavra arcanjo não é simplesmente um chefe dos anjos, mas é alguém que governa os anjos, aquele que é superior aos anjos, aquele que comanda as hostes celestiais. Uma outra coisa interessante da gente fazer a comparação está nesse versículo de Judas com aquilo que nós encontramos em Zacarias. No texto de Zacarias, ele fala assim: porém, o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? A frase é muito parecida. Aqui em Judas, o arcanjo repreende Satanás nessa disputa pelo corpo de Moisés, para que Moisés ressuscitasse. Em Zacarias, a disputa é pelo sumo sacerdote Josué, mas a frase é muito parecida. E é interessante que lá no livro de Zacarias, é o Senhor que repreende. O Senhor está falando em terceira pessoa, é o próprio Senhor que está falando e repreendendo Satanás. E aqui a gente pode concluir também que quando o arcanjo fala o Senhor te repreenda, ele está falando em terceira pessoa, se referindo a si mesmo, seguindo a mesma lógica do texto de Zacarias. Bom, uma outra coisa que nós encontramos aqui, eu mencionei aí Zacarias 3, verso 2, eu não tinha falado do versículo, mas outra coisa que a gente pode entender aqui é no livro de Apocalipse, onde nós encontramos aí no capítulo 12, dos versos 7 a 9, menção também feita a Miguel. Houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão é identificado no verso 9 como Satanás. E o dragão e seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente que se chama Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Então aí está o pacote completo, toda a identificação, nome, CPF, RG de Satanás, né? Antiga serpente, Diabo, Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então aqui é mencionado Miguel como um agente poderoso, um guerreiro nessa luta contra as forças do mal lá no céu. Mas, quando você olha os versos seguintes, a vitória não é atribuída a Miguel como deveria ser, como seria de se esperar. O texto diz assim: então ouvi uma forte voz que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Em outras palavras, o que o texto está dizendo aqui é que a vitória de Miguel é a vitória de Cristo. Há uma identificação de Cristo com Miguel. E isso faz sentido, porque se Miguel é uma figura messiânica que aparece em situações de conflito onde o povo de Deus precisa ser defendido, ninguém melhor do que o próprio Jesus Cristo para encarnar essa vitória em favor do seu povo. Portanto, nós analisamos aqui algumas evidências bíblicas a respeito de Miguel. É muito mais fácil falar que os adventistas são hereges do que analisar esses textos e procurar dar uma resposta teológica a eles, uma compreensão sistemática do que realmente esses textos estão dizendo. Então eu desafio aqueles que tentarem a dar uma explicação alternativa, a tentar justificar ainda a posição de Miguel como anjo, mesmo a despeito de tantos textos bíblicos e
tantas conexões que a gente pode fazer entre eles. Outro assunto bastante controverso é a ideia de que o bode Azazel se refere a Jesus. E eu trato desse tema nesse próximo vídeo que vai aparecer recomendado para você. Então não deixe de assistir, também curta esse vídeo e compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo da verdade bíblica a respeito de Miguel. Da minha parte, eu fico muito feliz em saber que no céu existe alguém que me defende, alguém que se preocupa comigo, alguém que cuida de mim e que vai vencer o mal para que eu realmente seja salvo e esteja no reino de Deus. Sou grato pela obra de Jesus, o Miguel, o guerreiro, aquele que de fato é como Deus. Sinners trembling, saints rejoicing, each departing to his place. All the ransomed Christ will gather, he has saved them by his grace. Oh, my loving brother, when the world's on fire, don't you want God's bosom to be